Pensa na nação mais inovadora do mundo. Pensa numa nação que, por mais de 2 séculos, foi percebida como a maior economia do mundo. Um lugar com a maior frota de navios do planeta e as armas mais tecnologicamente avançadas. Não, eu não estou falando dos Estados Unidos. Eu estou falando da China. Da China de 6 séculos atrás. Se você acha os Estados Unidos um país tecnologicamente avançado em relação ao resto do mundo, é porque você não conheceu a China do período da Idade Média. Na época, por volta dos séculos 13 e 14, os mongóis, que eram uma etnia, dominaram a China e formaram o maior império que o mundo já viu em extensão territorial, o Império Mongol. O Império Mongol consolidou o resultado de uma longa evolução da cultura chinesa, que desde muito antes estava à frente em relação ao resto do mundo. Os chineses fundiram ferro 1000 anos antes dos europeus. O almirante chinês chegou a fazer uma viagem exploratória mais longa que a de Colombo, várias gerações antes dele, e com navios muito maiores e mais tecnologicamente avançados. O navegador Zheng He, segundo algumas fontes, teria alcançado a ilha de Madagascar, na África, fazendo um trajeto pelo oeste e antecipando em quase 100 anos a teoria de Cristóvão Colombo de que a Terra era redonda e que então era possível alcançar o Oriente, indo pela direção oposta das rotas que eles já tinham feito. Na época, especiarias orientais como o cravo, a canela e o gengibre eram para o resto do mundo o equivalente ao que petróleo é hoje. E essas coisas aqueciam a economia da China e da Índia. Os chineses inventaram o papel e a impressão muito antes da prensa de Gutenberg. Assim como a pólvora no século IX, o papel moeda 800 anos antes dele chegar na Europa, a bússola no século I, os garfos há 2400 anos antes de Cristo, os sinos, a tinta, o cardápio, o papel higiênico, paraquedas, macarrão, carrinho de mão, pipa, fogos de artifício, escova de dentes, dominó e até os números negativos como a gente os conhece hoje. Uau! Os chineses tinham tudo para dominar o mundo séculos antes dos europeus se tornarem os grandes conquistadores. Mas o tempo passou. E não foi isso que aconteceu. No século XV, uma única decisão foi suficiente para arrancar a grandeza da China e entregar de bandeja prateada nas mãos dos europeus o destino do mundo. Exatamente pela China ser tão avançada, os chineses eles passaram a enxergar os outros povos como bárbaros, como atrasados, inferiores. E o motivo disso foi a perda de influência e território do Império Mongol para um novo governo, a dinastia Ming. A dinastia Ming era um governo que desprezava outras culturas e basicamente se negava a manter um relacionamento com outros povos que não eles. E convencidos de que não tinha nada para aprender com esses outros povos, em 1433, o governo da China proibiu viagens ao exterior e até mesmo a construção de novos navios exploratórios, além de simplesmente queimar as grandes embarcações que existiam. Moral, a China começou a se isolar do resto do mundo por achar que era boa demais para o mundo ocidental. Não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! Galera, coisa muito importante, eu terminei de gravar o vídeo e percebi que eu não pedi nenhum like. Isso é um absurdo, afinal, como é que a gente pode fazer um vídeo maneiro assim e não pedir like, né? Porque, pô, é isso que faz a gente crescer e poder chegar a mais pessoas e também alimentar com mais conteúdo bacana. Então, se você aprendeu alguma coisa até aqui, deixa o like nesse vídeo para eu entender que ele é legal, levar para mais gente e a gente continuar trazendo ainda melhores vídeos para você, beleza? O problema é que a China fechou as portas para o resto do mundo exatamente no momento no qual a Europa começou a abrir as suas portas, começando a sua maior fase exploratória da história. Enquanto a China começava a regredir, a Europa estava a todo vapor, criando grandes navegações, desenvolvendo tecnologias, inclusive muitas delas importadas da China. Os navios de Colombo, ainda que menores e menos tecnológicos que os navios dos chineses, eles foram suficientes para cruzar o Atlântico e, despretensiosamente, fazer uma das maiores e mais importantes descobertas da história. Um continente inteiro do outro lado do mundo. A Europa então se expandia, principalmente através do trabalho das monarquias portuguesa e espanhola. Metais preciosos, café, pau-brasil e muitas outras riquezas e especiarias eram encontradas no Novo Mundo e estavam sendo dominadas pelo pioneirismo de Portugal e Espanha. E, em paralelo, o auto-isolamento que impedia a China de se relacionar com o resto do mundo e enriquecer na proporção desses países europeus era imposto e reforçado pelos seus próprios governantes. E como diz o próprio provérbio chinês, há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. A China, por conta do seu ego, perdeu a oportunidade de continuar sendo a maior potência mundial, entregando esse destino nas mãos dos europeus. Mas o tempo passou.
E o poder de mãos mudou, mais uma vez. Em 1583, surge o maior império do mundo em terras descontínuas. São aquelas que não são juntas de um mesmo território, que foi o Império Britânico. No seu auge, o Império Britânico foi o maior da história, a maior potência mundial por mais de um século. Inclusive, era dito que não havia pôr do sol no Império Britânico, porque a extensão territorial desse império era tão grande que garantia que o sol sempre estivesse brilhando em pelo menos um desses lugares. Então, depois da hegemonia causada pela exploração de Portugal e Espanha no Novo Mundo, foi a vez do Império Britânico deixar sua marca na história. Porque a riqueza encontrada na América, que foi descoberta por Portugal e Espanha, isso despertou o interesse da Inglaterra, da França e da Holanda, que se aventuraram a também explorar esse novo mundo e a estabelecer suas próprias redes de comércio na América e na Ásia. E aí guerras por território entre a Inglaterra contra a França e a Holanda tornaram a Inglaterra a potência colonial dominante na América do Norte. A indústria começou a se desenvolver como nunca, principalmente após a invenção da máquina a vapor. Sim, a gente está falando da primeira revolução industrial, responsável por dar o pontapé na produção em escala de bens de consumo e aumentar o poder da iniciativa privada. Enquanto Portugal e a Espanha foram pioneiros na exploração do Novo Mundo, a Inglaterra revolucionou o processo de produção e acabou levando vantagens frente ao pioneirismo exploratório da Espanha e de Portugal. E toda essa vantagem foi levada para um outro território inglês, que mais tarde ficaria conhecido como a mais nova potência mundial, os Estados Unidos da América. Agora sim, pensa numa nação que, por mais de 2 séculos, foi percebida como a maior economia do mundo, um lugar com a maior frota de navios do mundo e as armas mais tecnologicamente avançadas. Dessa vez, eu estou falando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos de uns anos atrás. Para você ter uma ideia do quão grotesca foi a velocidade de crescimento dos Estados Unidos enquanto nação, pensa no seguinte. Um pouco mais cedo no vídeo eu falei do quanto que a China era avançada em relação ao resto do mundo, né? Mas aí veio essa dinastia chamada de dinastia Ming e isolou a China do resto do mundo, atrasando a China alguns séculos em progresso. Mas ainda assim é de se esperar que um país tão novo como os Estados Unidos demorasse a alcançar a marca de uma nação milenar como a China. Mas o que aconteceu foi que, em 1960, enquanto a China tinha um PIB de 59 bilhões de dólares, os Estados Unidos, esse novo país, já tinha ultrapassado os 540 bilhões de dólares. Qual foi o segredo da ascensão dos Estados Unidos? O que levou esse país tão rapidamente a se tornar a nova potência mundial? E mais importante, por que isso parece estar chegando ao fim? Para entender isso, vamos voltar para a primeira metade do século XIX. Há hoje na Terra 2 grandes povos que, partindo de pontos diferentes, parecem avançar ao mesmo objetivo: os russos e os americanos. Essa frase foi dita por um francês chamado Alexis de Tocqueville, após sua viagem ao até então recém-nascido Estados Unidos da América na primeira metade do século XIX. E aí, depois dessa viagem, o Tocqueville ficou super impressionado com a liberdade econômica e toda a política de vivência da América, que crescia a partir dessa visão de mundo completamente oposta à de uma outra grande nação da época, o Império Russo. E aí, como você pode ver, nessa época, no começo do século XIX, então existia Estados Unidos e Rússia, mas e aquela outra grande nação que queria e buscava ser ignorada, a China. Nessa época, ela já estava em outra dinastia, posterior à dinastia Ming, que era a dinastia Qing. Mas, em relação a ideais, não mudou muita coisa. Ainda as ideias eram isolacionistas, o que afastava a China do seu real potencial. Segundo o próprio Tocqueville, todas as nações já tinham encontrado os seus limites de crescimento, exceto os Estados Unidos e o Império Russo. Ou seja, a China parecia estar completamente fora do mapa dessas grandes potências da época. O Império Russo, ele tinha a terceira maior população da época, atrás da China e da Índia só. Mas se por um lado o Império Russo crescia a partir da expansão territorial e da conquista de novos povos através de força, os Estados Unidos estava conquistando o respeito do mundo, com base na liberdade do indivíduo para que esse agisse a favor dos seus próprios interesses. E aí ia ser essa cultura de autorresponsabilidade e liberdade individual a responsável por colocar nas mãos dos Estados Unidos o destino da grande potência mundial. E assim, a visão de Tocqueville se concretizou. Os Estados Unidos da América conquistou o controle sobre o destino da metade do mundo.
em suas próprias palavras. Através do sistema democrático e do capitalismo norte-americano, os pobres, teoricamente, poderiam ficar ricos e os ricos poderiam voltar a ser pobres, o que Tocqueville chamou de igualdade de condições, consequência produzida pelo capitalismo. Assim, então, o American Dream, que dizia, nas palavras do próprio criador do conceito, James Truslow, que a vida deveria ser melhor, mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseada em suas habilidades ou conquistas, independentemente de sua classe social ou circunstâncias do nascimento. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico, que, apesar de ter sido vitorioso, ele já não era o mesmo império em termos de condições econômicas do que era antes da guerra. Inclusive, a ajuda dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, através de fornecimento de militares, fornecimento de armas, foi responsável por justamente tirar a hegemonia da libra esterlina, moeda britânica, que era amplamente usada no comércio mundial, e passar essa hegemonia para o dólar, a moeda americana, que na época ainda era lastreada ao ouro. Essa transição de deixar de usar a libra esterlina como moeda global para transferir essa autoridade para o dólar ficou conhecida como o Acordo de Bretton Woods. Como os Estados Unidos assumiu a posição de líder dos aliados e financiador da luta contra a Aliança do Eixo, que era formada principalmente pela Alemanha nazista, Itália e Japão, os Estados Unidos acabaram como o grande credor ao final da Segunda Guerra, com quase todos os aliados devendo para ele. E, naturalmente, como a grande maioria dos aliados estava devendo para os Estados Unidos, isso deu para ele grandes vantagens nesse acordo de Bretton Woods, o que garantiu que a moeda americana servisse como lastro para o resto do mundo anos depois. Esse foi mais um grande passo em direção à ascensão americana. O sonho americano virou a marca dos Estados Unidos, aparecendo mais tarde em livros, em filmes, em músicas e espalhando a cultura americana pelo planeta. Então, os Estados Unidos se transformar no polo da inovação mundial, exportando soluções tecnológicas para o resto do mundo desde o início do século XX, no berço tecnológico mundial conhecido como Silicon Valley, o Vale do Silício. Além disso, ele influencia o resto do mundo com as suas músicas, com os seus filmes, desde 1912 com Hollywood, além de, claro, ter se tornado o centro financeiro do mundo através de Wall Street. Em 1998, o PIB dos Estados Unidos já alcançava 9 trilhões de dólares. Mas e a China? No século XIX, a história da China tinha sido marcada por eventos como a Primeira e a Segunda Guerra do Ópio, que a China perdeu. Ela também ficou subordinada a alguns tratados que não foram muito promissores para ela, como os tratados de Nanquim e Tianjin, que basicamente obrigavam a China a legalizar a importação do ópio no país e entregar Hong Kong para o Império Britânico. Mas foi especificamente uma derrota na Primeira Guerra Sino-Japonesa, que foi motivada principalmente pelo interesse do Japão para controlar a Coreia, que levou a China ao seu maior estado de debilidade. Após essa derrota, em 1895, a China teve que assinar o Tratado de Shimonoseki, que tinha entre as principais cláusulas a transferência da ilha de Taiwan para o Japão e o reconhecimento da independência da Coreia, que na prática também ficaria sob influência japonesa. Claro, China em decadência. E essa queda da China frente ao resto do mundo despertou no povo chinês um desejo por reformas políticas que permitissem à China o desenvolvimento econômico-social vivido pelos países ocidentais e pelo Japão, que já era na época um estado moderno e uma das maiores potências do mundo. Com todo esse cenário de fragilidade na China, em 1894, um nome começou a ser falado cada vez com mais força pelos chineses: Sun Yat-sen. Sun tinha fundado em 1894 a Sociedade para a Regeneração da China, com o objetivo de derrubar a dinastia Qing do poder e estabelecer uma república democrática no país. Ele foi exilado no Japão, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, após tentativas constantes de derrubar os Qing. Sun Yat-sen ficou conhecido como um líder revolucionário chinês na Europa e no mundo. Os seus ideais republicanos cresceram na China, mesmo isolado, até que em outubro de 1911, enquanto ele estava exilado em Denver, nos Estados Unidos, teve o Levante de Wuchang, que foi uma revolta que provocou por fim a queda da dinastia Qing e o estabelecimento da República da China, onde Sun, ao retornar de Denver para a China, foi posto como presidente provisório. Mas não se engana, o pesadelo chinês estava só começando. A República da China foi marcada por tentativas de retomada da dinastia Qing, além de várias fragmentações do país em zonas
governadas pelos senhores da guerra, que basicamente eram chefes militares que exerciam efetivamente poder sobre essas zonas, controlando a administração e arrecadação de impostos. Até 1949, a China foi marcada por grandes derrotas em diversas guerras, como a Rebelião de Taiping, a Guerra Sino-Francesa, a invasão britânica do Tibete, além das guerras do ópio que obrigaram a China a se submeter a diversos tratados desvantajosos com o mundo ocidental e com o Japão, no período que ficou conhecido como Século da Humilhação. Em paralelo a isso, surgiam, em algumas zonas rurais da China, movimentos comunistas, o qual um se destacava da província de Soviet de Jiangxi, onde um pequeno sistema comunista tinha sido criado por um cara, que seria responsável por um dos maiores desastres econômicos e sociais da história da China. Esse é Mao Tse-tung. Em 1949, Mao Tse-tung, após a sua vitória numa intensa guerra civil contra a República da China, proclamou a República Popular da China, um governo inspirado no socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no final de seu governo, o povo chinês percebeu então ter dado, ironicamente, um grande salto para trás com Mao Tse-tung, o que resultou na grande fome chinesa que matou mais de 30 milhões de pessoas em só 4 anos. O motivo pelo qual o governo de Mao Tse-tung foi tão catastrófico foi que ele tentou implementar um regime de economia planificada. Basicamente, um socialismo, em que o Estado é detentor e controlador de tudo que é oferecido economicamente para a sociedade, o que naturalmente resulta em escassez de produtos para a população, miséria, falta de competitividade, falta de produtividade e crise econômica. O fim da era maoísta foi marcado pela morte de Mao Tse-tung, o que abriu espaço na estrutura de poder da política chinesa, que provocou mais um período de vai e vem no poder entre diversos políticos que representavam diversos interesses. Uma pessoa se destacou, e foi assim a consolidação de Deng Xiaoping no poder. Deng era o completo oposto de Mao Tse-tung. Ele ia conduzir a China para um novo rumo, abrindo a economia da China para o resto do mundo. A China de Deng Xiaoping foi caracterizada por privatizações, pelo desenvolvimento das chamadas Zonas Econômicas Especiais, ou ZEEs, que foram províncias chinesas escolhidas para serem a sede da industrialização e do comércio internacional na China. E aí a China começou a receber investimentos de capital estrangeiro, ofereceu às empresas estrangeiras a mão de obra barata e abundante para que elas possam produzir e exportar para o mundo e ofereceu isenção fiscal para essas empresas e adotou modelo de economia de mercado. Mas isso não significa que o socialismo de Mao Tse-tung deixou de existir. Basicamente, essas províncias se tornaram pequenos polos capitalistas, como testes, que eram subordinados a um polo socialista maior, a República Popular da China. Mas esses foram testes que deram certo. Essas zonas viram um crescimento econômico sem precedentes na história da China. A primeira delas, na província de Shenzhen, viu um aumento de 24.569% entre 1980 e 2016. Ela foi uma espécie de MVP de Deng Xiaoping para ver se o modelo funcionava. E foi o suficiente para que a República Popular da China validasse o modelo e começasse a replicar mais essas ZEEs em torno do país inteiro. Em 2005, a China estava criando bairros do tamanho de Roma como essas zonas, isso a cada 2 semanas. Em 2013, a China chegou ao nível de gastar mais cimento em 3 anos na construção de cidades e indústrias do que os Estados Unidos gastou em todo o século XX. Essas iniciativas chinesas promoveram um grande crescimento econômico no país. Só na década de 1980, a China quase dobrou seu PIB, passando de 191 bilhões de dólares para 360 bilhões. No final de 1990, é aberta a Bolsa de Valores de Xangai, que veio se tornar a maior bolsa de valores da Ásia e um dos maiores centros financeiros do mundo. A mão de obra barata, os incentivos fiscais, o baixo preço dos aluguéis e o amplo mercado de consumo chinês, que é hospedado pela maior população do mundo, começaram a atrair grandes investimentos para toda a China, que viu seu PIB alcançar $1 trilhão em 1998 e saltar para 13 trilhões de dólares em 2018. A China, a cada ano, se tornou cada vez mais perto de alcançar a posição da maior economia do mundo. Nos tempos atuais, parece que os Estados Unidos está despertando do seu American Dream e dando de cara com o que pode ser o maior pesadelo americano, o Chinese Dream. Sim, essa é uma versão made in China do American Dream. É real, ela existe. Segundo as palavras do atual líder supremo chinês, que é o Xi Jinping, devemos fazer esforços persistentes, avançar com vontade indomável, continuar a impulsionar a grande causa do socialismo com características chinesas e lutar para alcançar o Chinese Dream, o sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa. Tem 2 conceitos nesse discurso que estão no centro da ascensão chinesa para se tornar a grande próxima potência mundial. Esse tal de Chinese Dream
e esse tal de socialismo com características chinesas, que é aquela espécie de capitalismo patrocinado pelo Estado, em que o Estado escolhe quais são as áreas que vão se desenvolver pela construção de zonas econômicas especiais. Enquanto o sonho americano fala de igualdade de oportunidades e liberdade do indivíduo, o Chinese Dream, o sonho chinês, ele prega o rejuvenescimento da grandeza da China, a retomada da era das suas dinastias, com o seu domínio sobre o resto do mundo como uma superpotência global. Essa empreitada chinesa tem ainda uma grande carta na manga chamada de One Belt, One Road, que é basicamente um upgrade da antiga Rota da Seda, o Silk Road, que é a maior rede comercial do mundo antigo, responsável pelo desenvolvimento de grandes civilizações como o Egito Antigo, a Índia, Roma e até a própria China. Mas qual que é o objetivo dessa One Belt, One Road? É basicamente investir em 70 países e organizações internacionais, visando criar conexões comerciais favoráveis a todos os participantes e, claro, aumentar o poder de influência da China sobre todos eles. Essa iniciativa chinesa deve aumentar o PIB mundial em 7,1 trilhões de dólares por ano até 2040, à medida que esses investimentos melhoram o fluxo comercial, reduzindo os custos de importação e de exportação entre os países que participam dele. A infraestrutura envolve a construção de arranha-céus, de portos de ferrovias, de estradas, de pontes, aeroportos, centrais de eletricidade e túneis ferroviários. Ou seja, o que a China pretende fazer é construir um mercado unificado e fazer pleno uso dos mercados internacional e doméstico por meio do intercâmbio e integração cultural, para que aumente a compreensão mútua e confiança das nações membros, o que vai resultar num padrão inovador de fluxo de capital, de pools de talentos, de bancos e dados de tecnologia. Essa iniciativa chinesa já foi reconhecida como o maior plano de investimentos da história da humanidade, envolvendo a quantia astronômica de 5 trilhões de dólares. Para leigos, isso é 3 vezes o PIB do Brasil. Enquanto isso, após o astronômico crescimento dos Estados Unidos no decorrer do século XX e no início do século XXI, muito se fala atualmente no surgimento de uma crise econômica norte-americana. E aí, comparando os indicadores de crescimento do PIB com os dados do Banco Mundial, a média de crescimento econômico da China na segunda década do século XXI, a China teve um crescimento médio de 6,8% ao ano, enquanto os Estados Unidos só de 1,6% ao ano. E aí, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI, até 2026, a China vai ter um crescimento médio do PIB de 5,2% ao ano, enquanto o crescimento médio dos Estados Unidos deve alcançar 1,9% ao ano. Mas, com essa pandemia, essa diferença parece ter aumentado ainda mais, de 5,2% ao ano da China para 5,7% ao ano de crescimento médio anual. Por quê, Breno? Como assim a pandemia aumentou o crescimento da China? Ainda que a China tenha sido o primeiro país atingido pela Covid-19, os estudos do Center for Business and Economics Research indicam que as ações da China contra o vírus permitiram evitar uma grande paralisação da economia, o que reduziu repetições de lockdown e fez da China a única grande potência a evitar uma recessão econômica em 2020 e terminar o ano tendo acelerado o seu crescimento econômico em relação às estimativas do FMI. E aí, com essa taxa positiva de crescimento do PIB, a China vai ultrapassar os Estados Unidos ainda em 2028. Isso, claro, considerando como métrica o Produto Interno Bruto nominal, o PIB nominal. Mas o Banco Mundial considera uma outra métrica para medir a economia de um país, o PIB por paridade do poder de compra, ou PPC. Pensa no seguinte, imagina que você vai no supermercado e aí você enche o seu carrinho de compra. Imagina que o valor total que você colocou no seu carrinho está dando R$300, né? Isso é o que você tem que pagar para conseguir levar todos esses itens. Se você converter esses R$300 em dólares, o que a gente faz quando calcula o PIB nominal de um país, provavelmente você não vai conseguir comprar esse mesmo carrinho com itens se você fosse fazer essas compras nos Estados Unidos. Ia custar mais do que R$300. Mas se a gente pegar esses mesmos R$300 e gastar no supermercado do Brasil, a gente consegue encher ele com mais itens do que caso a gente convertesse isso para dólar e comprasse lá fora. Esse é o PIB por paridade do poder de compra. De acordo com o PIB por paridade do poder de compra, a China já é a maior economia do mundo, porque o seu PIB compra mais dentro da China do que os Estados Unidos compram no próprio país. O fato é que enquanto os Estados Unidos estão enfrentando a maior inflação dos seus últimos 41 anos, a China tem vivido um longo e consistente período de crescimento econômico e está focada em retomar essa posição, esse lugar que já foi dela em tempos e tempos atrás. Mas até onde a China pode ir? Hoje a população chinesa representa cerca de 1/5 da população mundial. E só por comparação, isso supera, juntas, as populações de toda a América, Norte e do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, da Escandinávia e Europa Ocidental
somadas. O PIB da China representa cerca de 18,2% do PIB mundial. Sozinha, a China exporta 41% de todos os computadores do mundo, 34% de todos os ar-condicionados e 70% de todos os celulares. A velocidade do crescimento econômico da China supera o dos Estados Unidos em praticamente todas as métricas. Então, é assim que a China vai passar os Estados Unidos. Mas o fato da China passar os Estados Unidos não diz muito sobre se os Estados Unidos vai deixar de ser uma grande nação, o que é bem difícil de acontecer na prática. Na verdade, apesar das crises atuais na economia norte-americana, os Estados Unidos continuam crescendo, ainda que lentamente se comparado à China. E, além disso, os Estados Unidos ainda supera a China em alguns outros aspectos também. Por exemplo, o IDH dos Estados Unidos, que mede o Índice de Desenvolvimento Humano no país, em termos de saúde, educação e renda, é de 0,926, ou seja, entre os melhores do mundo, enquanto o da China é de 0,758, que coloca em 85º lugar no ranking mundial. O IDH, inclusive, é a métrica usada pela ONU para definir se um país é ou não desenvolvido. Passando de 0,8, é desenvolvido, abaixo disso não. Então a China, teoricamente, mesmo beirando ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, ainda seria considerado um país subdesenvolvido. Mas com base no que a gente percebeu aqui, a China não dá para ignorar. E é por isso que a gente precisa ter uma estratégia de composição de carteira e investimentos que não dependa só da seção econômica de um único país, seja do Brasil ou dos Estados Unidos. A gente precisa ter uma estratégia diversificada que pode proteger, assim como multiplicar o nosso patrimônio, independentemente de eventos econômicos isolados. E se você quer investir na China, a melhor forma de fazer isso é por meio de ADRs, que são basicamente BDRs, só que negociados em bolsa norte-americana. Então, todas aquelas empresas de Xangai que a gente estava falando, você tem acesso a maior parte delas por meio do mercado de capitais estrangeiro nos Estados Unidos. E você pode encontrar essas ADRs pela Avenue Securities, que é uma corretora de valores feita para brasileiros que querem expor o seu patrimônio ao mundo. Então, estou deixando o link aqui na descrição para você abrir conta lá e poder se tornar um cidadão global, investindo não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas também na China e em quaisquer outros países do mundo. Agora, uma ressalva. Não se esquece de que a China, bem ou mal, ainda é uma economia centralizada. Então, o Estado ele tem poder para intervir, abrir e fechar qualquer empresa que ele queira e simplesmente arrancar o dinheiro do seu bolso. Isso aconteceu bem recentemente, inclusive no ano passado, quando a China proibiu que empresas de educação dessem lucro. E aí, bilionários viram as suas fortunas irem a zero. Então, diversificação sempre. Inclusive, caso você tenha dúvida em diversificação, eu deixei um aulão completo e gratuito com o que você precisa saber para investir e diversificar sua carteira, também no link aqui embaixo na descrição, montando uma composição de carteira que eu passei a chamar de Pentágono de Ouro. Eu vou te falar exatamente o que é a estratégia aqui embaixo. Aí me diz aí você, com esse investimento da China em mais de 70 países para aumentar sua influência, gastando tipo 5 trilhões de dólares, a gente vai ver isso com bons olhos ou com maus olhos? O que você acha? Será que a China vai ganhar o controle do mundo? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber os próximos conteúdos. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijão pra você e seus jovens negócios.